Pessoal, esse é o Espaço Parlamentar e hoje eu estou com a Mayara, da APA, Associação de Pais e Amigos Autistas. Mayara, obrigado pela presença mais uma vez, para trazer mais luz sobre o tema, né, do autismo. E eu já queria te perguntar, agora é lei federal, o cordão de girassol. Explica um pouquinho para mim como é que funciona. Bom, o cordão de girassol, ele fora do Brasil já era reconhecido mundialmente e agora no Brasil foi sancionada a lei federal, onde o Brasil reconhece ele como um símbolo para as doenças, para os transtornos, né, deficiências ocultas. Dentro dessas deficiências ocultas, doenças e transtornos está o autismo. Então, assim, vale lembrar que o cordão de girassol não era só para autista. Então, autista podia usar porque não é algo que você olha e fala, bom, ele é autista, né? E isso é importante porque a gente pode hoje estar dentro dos lugares e as pessoas serem identificadas, mas é importante a gente falar sobre a carteirinha. A- Mayara, então assim, o cordão é válido para todo mundo que tem algum transtorno, algo que seja necessário usar o cordão para identificar. Mas Sim, isso dá prioridade no atendimento para todo mundo? não. O cordão de girassol, ele foi estabelecido como símbolo, mas ele não traz direitos. Ele não traz a prioridade. Então ele é um símbolo. Exatamente, um símbolo conhecido mundialmente que pessoas que estão dentro de algum transtorno ou que têm uma doença, vou dar um exemplo aqui, fibromialgia. Nacionalmente falando, nós não temos uma lei que protege as pessoas com fibromialgia, mas ela pode usar. O autista tem uma lei que protege ele. A lei Berenice Piano já dizia lá atrás, se eu não me engano, no inciso 3, que autista tem prioridade no atendimento. Então isso é importante, pessoal. Você que tem filho autista, ou você que é autista, você tem que saber que você tem prioridade no atendimento. A prioridade é você passar à frente mesmo de qualquer lugar, seja hospital, mercado, né, Lugares Mayara? públicos e Lugares públicos e privados. privados. Então isso é importante a gente deixar bem claro para a população entender. O autismo é prioridade. É prioridade, mas não por causa do cordão de girassol, mas porque lá em 2012 ele foi reconhecido como uma deficiência. O autista é reconhecido por lei como deficiência, tá? Então, como eu disse, não é o cordão de girassol que trouxe esses direitos para nós. O que muda o cordão de girassol é talvez, dentro do que as pessoas vejam, aquela pessoa com um cordão de girassol tenha um pouco mais de empatia, um pouco mais de respeito, entenda que em algumas situações ali vai precisar ajudar essa pessoa, mas não é o fato de eu estou com cordão de girassol, eu tenho prioridade. Não. Ótimo. Mayara, eu tenho acompanhado o trabalho da APA e eu vi que vocês estão fazendo um trabalho à unha mesmo de entregar abafadores. É isso, né? Sim, nossa primeira entrega gratuita foi os cordões de girassol, então faz 2 anos, com a ajuda da Sabesp, que nós já entregamos na nossa região e até para outros estados o cordão de girassol. E agora o novo projeto foi entregar os abafadores gratuitamente para as pessoas. Primeiramente foram entregues 300 abafadores para as pessoas que estão aqui da associação. Já escapou alguns para as pessoas que ainda não faziam, agora fazem parte da associação. Pensando, Robson, as pessoas dizem para mim assim, mas por que do abafador? Então a gente começou com o trabalho cordão de girassol, que era para identificação, né, e tentar deixar esse ambiente onde a pessoa precisa de atendimento um pouco menos hostil, dependendo do local, e ser um pouco mais rápido. E pensando também no bem-estar da pessoa autista, isso independe de ser criança. A pessoa autista em si, que tem essa questão auditiva ali mais presente, então ela tem um cordão de girassol, ela já passa prioritária, e ela tem um abafador que diminui ainda mais essa situação das vezes ela não suportar estar naquele local. Você estava me contando um relato de uma criança que não conseguia ficar no cinema, né? Sim. Porque o cinema tem muitos estímulos e o som é muito alto. E como a gente já tem um trabalho aí desde 2020 de fazer sessões inclusivas para as pessoas autistas, então cada vez vai pessoas diferentes. Está aumentando, graças a Deus, o número de pessoas participando. E aí a gente teve uma situação de uma criança que apresentou ali antes mesmo de entrar a crise, porque estava com o som alto e eu já estava com o abafador, coloquei, ela entrou e desde então ela está usando o abafador, inclusive no ambiente escolar. E é algo que a mãe não havia percebido, né? Muitas mães não percebem. Isso muda a vida da criança, né? Muda a vida do autista em si, da Da família, família. porque vou falar do meu relato. A minha filha tem medo de bexiga. Então, quando nós íamos em aniversário, era muito difícil para ela entrar, porque ela não sabia em que momento aquela bexiga ia estourar ou não. Então, o abafador trouxe uma segurança para ela, que ela sabe que se em algum momento estourar a bexiga, ela não vai ouvir da tamanha forma que ela escuta. Então, ela com o abafador diminui. Hoje nós vamos em aniversário, ela vai sem nós, já com o abafador, e agora ela já sabe em que momento ela precisa usar. Então o abafador ele traz aquela segurança pro autista, né?
O abafador é como se fosse um fone, né, Mayara, de ouvido, é Ele isso? é um fone, né? O pessoal vai estar vendo fotos aí, Sim, mas explica pra isso. gente. Ele é um fone que ele, pela questão da pressão, ele diminui e é como se ele filtrasse os ruídos externos. Então, a intensidade que aquela pessoa ouve aquele barulho sem o abafador, com o abafador ela ouve num volume menor. E aí ele limpa um pouco esses ruídos. Como eles têm essa questão da parte de auditiva muito apurada, então é onde eles sofrem muito. E para mim, eu quero falar aqui, Robson, que foi uma surpresa, porque é um trabalho totalmente voluntário, né? A gente depende de doações para poder entregar esses abafadores, é entregue gratuitamente para as famílias, e nós buscamos apoio, né, de profissionais para ajudar essas famílias. E achamos que teríamos, né, profissionais dizendo assim, não, vamos para cima, e é assim, vai ser bom e tal. Mas sempre eu volto para dizer para as famílias que o lugar de mãe, o lugar de família é o mais importante, porque a gente teve pessoas que disseram, olha, seu filho não precisa, profissionais. E aí a mãe falou, ah, mas eu quero tentar. E aí a criança disse para a mãe, mãe, eu quero, eu preciso. Na escola eu não aguento aqueles barulhos, porque só agora com o abafador dela colocar na escola e ver a diferença, elas disseram, eu não aguento esse barulho, eu preciso. Nós entregamos já em algumas cidades, né? Então já entregamos em Havaiandava, aqui em Lins, Promissão, Sabino, José Bonifácio, e tem algumas outras que estão em andamento que a gente vai entregar. E hoje eu descobri que uma criança estava com dificuldade de sono, com a dosagem mais alta de medicação, e aí a mãe foi descobrir que era por conta do ventilador que ele não conseguia dormir, porque ele dormiu com o abafador, e naquele dia a mãe não deu a medicação, e ele dormiu a noite toda. E isso traz um convívio diferente para a família, né? Também tem outro Sim, relato que você me falou de crianças que não lidavam, por exemplo, com liquidificador, batedeira, então não tinha essa exato. interação com a mãe e com o pai, às vezes na hora de fazer o almoço, da comida, porque não aguentava o mesmo barulho, A né? mãe só podia usar quando a criança não estava no ambiente, Olha aí. né? Porque, e aí quando a gente fala de crise, às vezes ela não acontece de imediato, né? E isso é a grande dificuldade das mães às vezes perceberem, porque às vezes ela não acontece ali, de imediato. Em casos mais específicos, a criança entra em crise de imediato, mas outros ele vai juntando toda aquela sobrecarga sensorial, e aí às vezes demora dias, 2, 3 dias, até uma semana, que aí do nada a criança grita, ela fica irritada, ela chora, mas não é do nada, foi uma sobrecarga que ela já vem tendo, e ali foi a gota, né? Alguma coisa aconteceu que aí desencadeou e aí ela não conseguiu controlar, né? Pessoal, eu vou deixar aqui 5 segundos para você entender até um pouquinho do que a Mayara está falando, que ela já me mostrou isso, da frequência, mais ou menos, que o autista escuta, esses que têm a sensibilidade. Deixa 5 segundos só para você entender o que eu estou falando. Então você consegue compreender a necessidade e a diferença que o abafador faz na vida de uma criança, na vida de uma família, na vida de um adulto. A gente às vezes pensa que não é nada, porque pra gente tá tudo bem, né? Agora imagine uma pessoa que não pode ouvir um fogos de artifício, Não pode. que já não deve mais ter som, né? E hoje ainda a gente vê o que não é uma realidade, infelizmente, mas existe. Latido de cachorro, barulho de liquidificador. Muitos barulhos, né? Por exemplo, crianças que não conseguem ir no shopping. Porque para nós que não temos essa sensibilidade, está tudo ok. A gente consegue separar esses sons e não traz uma situação para nós. Mas eles, o shopping, por exemplo, além de ter todos aqueles barulhos que dentro do shopping, se a gente reparar, tem muito eco. Então é barulho de pessoas falando, barulho de cadeira, barulho de brinquedo, aqueles playgames muito alto. Vem o cheiro, porque tem praça de alimentação. O chão, que sempre tem uma questão ali de piso que não é muito... a parte arquitetônica, para nós tá bonito o enfeite, mas para eles não. Não é pensado, né? Exato, a parte geográfica ali. Então, para eles tudo isso. O estímulo é muito alto. Muito.
Escada rolante, que para nós a gente já chega com barulho, a gente não percebe, mas ela faz um barulho muito alto, Olha só. né? Para eles, para nós não. Então, isso é um passeio que todo mundo deveria poder fazer. E tem crianças que não conseguem por conta de todos esses estímulos. Então, Mayara, assim, eu só tenho que te parabenizar, você, seu esposo, Léo, a toda a associação, pelo trabalho que vocês fazem, porque vocês estão levando qualidade de vida. Eu fico emocionado porque eu vejo o trabalho de vocês. Gente, eles fazem um trabalho que às vezes não tem apoio de ninguém. Eu quero deixar claro aqui para você, que é empresário, que queira ajudar a APA, o contato tá aí. Então mande mensagem, converse com a Mayara, ajude, apoie, nem que você compre um abafador para dar de presente para eles doarem. Faça a tua parte também como empresário, sabe? É muito importante porque realmente eles não têm ajuda. Eles não têm ajuda, eles buscam apoio e você pode ser essa ponte de apoio para a APA, para a Associação de Pais e Amigos Autistas. Seja um amigo, apoie, porque a gente tem que entender que hoje é você, amanhã sou eu que preciso, Sim. né? Então, fico meus parabéns a vocês para levar essa qualidade de vida que vocês têm levado às famílias, né? Porque não é só para o indivíduo, é para Sim. a família saber que pode ter um momento de qualidade com o filho, com o esposo, com a esposa, sem se preocupar tanto, né? E ter uma vida Exato. normal, normal, que é o que eles merecem, assim como a gente também. Então, parabéns pelo trabalho que é feito. O contato da APA continua aqui. E assim, se você quiser deixar um recado também para os empresários para apoiar, por favor, Mayara. Bom, meu recado aqui, como o Robson falou, nós dependemos de toda forma voluntária, né? Como a gente está com esse novo projeto de abafadores, mas você achou legal e eu queria doar. A gente aceita doações de abafadores de qualquer outro gênero, tá? A gente também assiste as famílias com questões de cesta básica, medicações. É que eu não fico postando. Eu acho que quando a família está numa situação vulnerável, ela não precisa ser exposta desse jeito. Mas são situações que chegam para nós, até de doações de roupas, que a gente faz. Legal. Né? Então, tudo que vocês puderem e quiserem, olha, eu acho que isso pode caber dentro da doação e se não serve para mim, serve para outro, nós estamos abertos também para receber. Principalmente agora os abafadores, que é um investimento alto, né? Apesar de ser barato, mas em grande quantidade, que é o que nós precisamos, é um investimento alto para a gente colocar na conta de uma pessoa só. Então, quanto mais pessoas nós tivermos para nos ajudar nessa questão, estamos abertos. Pessoal, ajude, que vale muito a pena e essa associação só está fazendo bem para todos. Esse foi o Espaço Parlamentar com o pessoal da APA, Associação de Pais e Amigos Autistas.